Eu e a psicologia, uma história de transformação e de muito amor. Eu sou Cleide Ferreira, sou psicóloga há mais de 18 anos e hoje sou mentora de psicólogos, porque eu aprendi que a psicologia ela precisa de ser compartilhada, ela precisa de chegar a mais pessoas. E como aconteceu esse encontro? Eu ainda era uma jovem e eu venho de uma família onde os meus pais, né, o meu pai, a minha família paterna, é uma família assim muito agitada emocionalmente, com muitos problemas de ansiedade, né? A minha avó, ela tinha uma tal de crise de nervos, que todo mundo naquela época falava assim: "Oh, a avó está tendo crise de nervos". Só que essa crise de nervos, na verdade, era uma crise de ansiedade e naquela época não era diagnosticado. Na família da minha mãe, as pessoas são pessoas mais introvertidas, introspectivas, com alguns sintomas depressivos, com uma baixa autoestima, uma inferioridade. Então eu vim nesses dois polos. E aí eu fui crescendo como uma pessoa muito ativa emocionalmente, muito intensa nas emoções. Ora eu estava muito agitada, muito raivosa, irritada, ansiosa. Ora eu estava muito triste, ora eu estava muito feliz. Então, quando chegou a minha vida, né, de jovem adulta, eu comecei a perceber que eu tinha assim essa desarmonia emocional. E eu fui fazer o curso de magistério e lá eu encontrei um professor sensacional que dava aula de psicologia, o professor João Neri. E aí eu comecei a me encantar pela psicologia. Eu falei, nossa, que coisa bacana essa coisa do desenvolvimento, das emoções, da inteligência. E nesse mesmo período eu decidi fazer psicoterapia. Eu fui fazer terapia. E aí fui atendida por um outro psicólogo chamado João, o João Carlos, e o João foi me mostrando através da psicoterapia que eu podia ser melhor e que aquilo funcionava. Então eu fui percebendo, opa, essa ciência, essa tal de psicologia, isso funciona, isso está me ajudando. Então eu quero também ajudar outras pessoas através da psicologia. Foi então que eu resolvi cursar a psicologia. Não foi nada fácil, porque na minha família não tinha-se o hábito de estudar. Eu fui criada para fazer, concluir aí o ensino médio, casar, trabalhar e pronto. E aí eu fui nesse desafio, estudar, né, trabalhar para manter meus estudos, fui estudar em outra cidade, aqui pertinho, Governador Valadares, e cada dia eu me encantava com esse curso. A cada desafio, a cada matéria, a cada semestre, eu ia me encantando. Mas na graduação, o que eu mais escutava era: psicólogo acaba de formar, não vai atuar na psicologia como clínico. Ele precisa fazer isso, fazer aquilo, ele precisa de experiência. E na graduação, não foi me falado nada a respeito também de precificação, de como gerir uma clínica. E eu fui caminhando e quando eu formei em dezembro de 2004. Em fevereiro de 2005, eu estava dentro de uma clínica com pacientes e desde então eu não parei de ser psicóloga clínica. Transitei em outras áreas, trabalhei no RH, palestrando, trabalhei também em instituições educacionais, trabalhei com projetos sociais, mas sempre com esse pezinho na clínica, porque eu acredito que o psicólogo ele precisa ter essa experiência clínica, porque o olhar clínico, a escuta clínica, ela nos faz melhores em todas as dimensões. E a psicoterapia ela pode trazer um benefício muito grande para a humanidade. Toda pessoa que passa por um processo terapêutico, ela se torna diferente. Quando ela encontra um profissional realmente, né, que é capacitado para cuidar dela, ela nunca mais vai ser a mesma. Porque na psicoterapia, além de tratar transtornos, adoecimentos mentais, é uma oportunidade de autoconhecimento. E eu falo que o autoconhecimento, ele é o carro-chefe para todos os autos. Quando você se conhece, você pode se amar, então você melhora a sua autoestima. Com o autoconhecimento, você vai se cuidar mais, porque você vai saber das suas necessidades. Com o autoconhecimento, você toma as melhores decisões, porque você sabe onde você quer chegar. Com o autoconhecimento, você se torna mais confiante, porque a gente só confia
em quem a gente conhece. Se você não se conhece, você não confia em você. Então, a psicoterapia, ela traz vários ganhos. Ela te ajuda também na questão dos relacionamentos, a se relacionar melhor. Eu mesma sou testemunha disso. Com a psicoterapia que eu fiz, eu pude me relacionar melhor com os meus pais, com o meu pai principalmente. Eu pude perdoar, eu pude me relacionar melhor nas minhas amizades, no meu relacionamento afetivo, ter um casamento sólido. Por quê? Porque eu pude me conhecer e trabalhar as minhas dificuldades, trabalhar as minhas emoções. E como eu sempre digo, eu aprendi a usar as emoções ao meu favor. O segredo não é descartar as emoções ou não senti-las. O segredo é usar as emoções a seu favor. E aí, hoje, eu atuo ainda como psicóloga clínica, mas eu faço a gestão de um espaço. O espaço treinando para a vida, porque eu acredito que na vida a gente vai treinar o tempo todo, a gente vai aperfeiçoando a cada dia. E aqui nesse espaço eu tenho mais de 20 psicólogos que atendem com o mesmo método que eu, porque hoje eu sou treinadora, mentora e supervisora de psicólogos. Mas o espaço treinando para a vida não é só de psicologia, porque eu acredito numa ciência integrada, em um homem integrado, um ser humano que precisa ser cuidado em todas as dimensões. Aqui nós temos pediatra, temos fono, temos estudo de pilates, temos psicopedagogia clínica, psiquiatria, dermatologia. Por quê? Nós precisamos cuidar do físico, precisamos cuidar da emoção e precisamos cuidar também do espírito. O nosso espiritual, independente de religiosidade, ele faz toda a diferença no seu equilíbrio como ser humano. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde já definiu que saúde não é a ausência de doença, e sim o equilíbrio entre a sua vida emocional, né, mental, física, a sua vida espiritual e os seus relacionamentos interpessoais. Aqui também no Espaço Treinando para a Vida, nós buscamos promover momentos de relacionamento, tanto entre os profissionais, nós temos cafés entre os profissionais, estudo de caso, parcerias, e também para a comunidade. A gente promove aqui no nosso auditório do espaço sempre palestras, treinamentos, inclusive esses eventos são gratuitos para a população, porque eu acredito que a formação, o conhecimento, ele é o primeiro passo para a mudança. Então, quando as pessoas vêm aqui, escutam um profissional falando, tomam um café com a gente, passa por um momento, ela vai já se conhecendo e proporcionando uma mudança. E nós vivemos um contexto muito difícil recentemente, a pandemia. E essa pandemia, ela trouxe vários prejuízos para todos nós, seres humanos. E foi algo mundial. Foi algo que nos afetou nas emoções, no físico, nos relacionamentos. Porque durante a pandemia, nós tivemos uma vida ameaçada por um vírus que ninguém conhecia e era uma ameaça que era real, não era algo imaginário, né? Simplesmente a gente tinha um vírus que agredia tanto o nosso organismo que poderia levar à morte. E nesse tempo de pandemia, nós tivemos um aumento de estresse e uma minimização dos recursos que a gente tem de ser humano. O que significa isso, Cleide? Aumentou a ameaça, aumentou o medo, aumentou as dificuldades, né, físicas mesmo, financeiras a gente perdeu muito, porque muita gente teve os seus negócios fechados. E, por outro lado, a gente diminuiu os recursos. Nós paramos de nos relacionar e o relacionamento ele é um grande recurso para a nossa saúde física e emocional. Ficamos privados do lazer, ficamos trancados dentro de casa. Muitas pessoas tiveram suas famílias também tendo assim um esfacelamento. Por quê? Porque não estava habituado a conviver junto. E a casa passou a ser a escola, passou a ser o trabalho, passou a ser tudo. E aí brigavam, alguns casais chegaram a
se separar nessa época da pandemia. Então, hoje, a gente diz que nós estamos vivendo uma pandemia emocional, na nossa linguagem aí da psicologia. Por quê? Porque nós vivemos o pós-pandemia, que trouxe vários agravantes para a nossa saúde emocional e mental. Crianças que ficaram privadas de ir à escola, quando retornaram hoje, elas têm dificuldade ainda do relacionamento social, elas preferem muitas vezes ficar em casa a ir para a escola, ainda hoje. Dificultou o diálogo das pessoas. Nós tivemos também pessoas que perderam familiares muito queridos durante a pandemia e que até hoje ainda estão elaborando esse luto. Tem famílias, por exemplo, que não perdeu um só, perdeu 2, 3 e assim por diante. Durante a pandemia, muitas pessoas também com perdas financeiras significativas, o que traz para a pessoa hoje uma depressão, uma tristeza e a ansiedade. Hoje o Brasil é o país recordista em ansiedade. E a ansiedade no mundo inteiro aumentou 25%. Isso é muito alarmante depois da pandemia. Então, por isso, cada vez mais o papel do psicólogo, como psicólogo clínico, mas psicólogo também que mostra a sua cara, que vai para a rede social e que faz a psicoeducação da população, é muito importante. Eu mesma trabalho no meu Instagram e aqui no Instagram do Espaço Treinando para a Vida, vários conteúdos que podem ajudar você que está passando por uma dificuldade emocional, você que está passando por um momento difícil e não sabe a quem recorrer, esses conteúdos podem te ajudar. Não substitui a terapia, mas pode te aliviar e pode te fazer tomar consciência para buscar algo. Por isso, eu também convido você que é psicólogo a se posicionar, a postar coisas que realmente vão fazer sentido para as pessoas. E eu passei por um episódio de síndrome de burnout, isso antes da pandemia. E antes da pandemia, eu fiquei afastada durante um ano. Isso me fez ressignificar muita coisa da psicologia e muita coisa sobre o trabalho e sobre a qualidade de vida. Foi então que eu descobri isso, que eu precisava treinar outros psicólogos, porque minha agenda já não tinha mais espaço e eu teria que reduzir. E eu não poderia encaminhar meus pacientes para qualquer pessoa que eu não sabia como ele trabalhava. Então foi aí que nasceu o TAP 2.0, que é o terapeuta de alta performance, uma mentoria que eu faço com os profissionais para capacitá-los. E nesse meio tempo que eu fiquei parada, ainda não tinha pandemia, eu não podia trabalhar, eu comecei a fazer o quê? Produzir conteúdo. Comecei a gravar vídeos, comecei a fazer lives no Instagram para compartilhar com as pessoas aquilo que eu estava vivendo e compartilhar a ciência. Por isso hoje eu falo que o meu Instagram, eu compartilho vida e conhecimento, porque isso é o que nós precisamos compartilhar uns com os outros para fazer o bem, para fazer um mundo melhor. Então, hoje, estar na rede social não é uma futilidade, e sim é um momento, um instrumento de trabalho e que pode salvar vidas. Eu mesma tive vários depoimentos de pessoas que, ao ver uma live minha, ao assistir um vídeo, deixaram de cometer o suicídio, deixaram de separar, deixaram de fazer muitas coisas que elas estavam preparadas já para fazer. Por isso é importante a gente ser presença na vida do outro, mas ser uma presença que ilumina, uma presença que traz luz para a vida de cada um. Por isso eu hoje, como psicóloga e treinadora de psicólogos, quero mesmo ajudar você a usar as emoções a seu favor.